Olá, eu sou a Nina e estou aqui para vos apresentar mais um vídeo de literacia em saúde da Wise Life. Neste vídeo vamos falar sobre tabagismo e para isso temos connosco a Ana Pinheiro Torres. Olá Ana, Olá. Médica de família, que nos irá contar tudo sobre este tema. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é responsável por 1.200.000 mortes em todo o mundo. E na Europa estima-se que 20 a 26% da população consuma tabaco. Ora, temos aqui Um grande problema. Exatamente. E se calhar começava por te perguntar de que afinal o que é composto o cigarro? Ora bem, o cigarro é composto essencialmente por três partes. O cilindro de papel, que é a parte que envolve todo o cigarro, o conteúdo do cigarro, e depois temos o interior, que é constituído pelo filtro de celulose, que essencialmente faz diminuir o nível de nicotina e o nível de monóxido de carbono que é inalado, faz também melhorar o sabor do cigarro, mas não há propriamente benefícios comprovados a nível de saúde, o facto de existir o tal filtro. Depois temos então a terceira parte, que é o tabaco em si, que é a maior percentagem do cigarro, que contém, para além da nicotina, tem também outros aditivos, portanto a folha do tabaco é processada com outros aditivos também. E então, em termos do fumo do tabaco, que substâncias químicas é que contém? Ora bem, o tabaco tem mais de 4.000 substâncias químicas, Muitas, que é muito mais do que portanto. aquilo que as pessoas pensam. Essas 4.000 substâncias químicas basicamente podem ser de três tipos. Aquelas substâncias que são aditivas, principalmente a nicotina, que é o mais conhecido por todos e que é o principal fator que é responsável pela dependência, não é? Depois temos as substâncias que são tóxicas e que são, ao fim e ao cabo, que são destrutivas, não é? Que são irritantes. O conhecido monóxido de carbono que existe, por exemplo, no fumo dos tubos de escape, não é? Dos carros, ou até das lareiras. É um vapor que, quando entra em circulação no nosso organismo, vai inibir a propagação do oxigênio para os outros órgãos e, portanto, inibir que os órgãos sejam oxigenados. Mas depois temos outros químicos também tóxicos e irritantes, como a acetona, que existe nos produtos que são para o esmalte, para retirar o esmalte e os vernizes. Temos também o formaldeído, que também é uma das substâncias existentes. Pronto, há várias substâncias que são também irritantes. Depois temos as substâncias cancerígenas, que também são muitas, estão comprovadas que 50 delas são cancerígenas, portanto essas são as que estão mesmo comprovadas, mas há suspeita de outras também. Exatamente. E então, quais são os malefícios do tabaco? Ora bem, os malefícios do tabaco são muitos, não é? As pessoas pensam mais nos que estão relacionados diretamente com a saúde, não é? Eles de facto são muitos. Começamos principalmente pelas substâncias que eu falei anteriormente, não é? São substâncias químicas que têm uma ação direta no pulmão, não é? Porque a porta de entrada é através da via respiratória, portanto destroem diretamente o pulmão e causam lesões broncopulmonares. Mas depois esses químicos também entram na corrente sanguínea e vão destruir órgãos e outros sistemas do nosso corpo, do nosso organismo. Portanto, o tabaco, ao fim e ao cabo, além de criar envelhecimento, causa doença, mas até mesmo pode causar a morte. Falando das neoplasias, toda a gente sabe que o tabaco é causador de neoplasias, principalmente do pulmão, não é? Um fumador tem 25 vezes mais probabilidade de ter cancro de pulmão do que um não fumador, mas na realidade o tabagismo é responsável por 1 em cada 3 mortes causadas pelo cancro, e também diminui a eficácia dos tratamentos oncológicos, portanto é sempre importante deixar de fumar, não só antes de termos um cancro, como também já havendo um diagnóstico de um cancro, porque vai facilitar o tratamento. Vamos sempre a tempo de deixar de fumar, exatamente. Mas depois, pronto, é causador também aumenta também a probabilidade de outros cancros, quer seja o cancro da laringe, que é responsável por 82% dos cancros da laringe, é responsável também por 90% dos cancros da cavidade oral, do tubo digestivo, também aumenta a prevalência, principalmente ao nível dos
estômago e do cancro coloretal, da própria bexiga e dos rins, que as pessoas também não têm essa consciência, e até de órgãos reprodutores, também aumenta essa prevalência, e da leucemia, também conhecida por muita gente. Depois temos as próprias doenças respiratórias, que é aquele impacto mais direto que as pessoas associam mais rapidamente às patologias respiratórias, portanto a doença pulmonar obstrutiva crónica, que é mais conhecida até como bronquite crónica. Depois temos a asma brônquica, a apneia do sono. O próprio fumador tem também uma diminuição da imunidade ao nível respiratório, portanto também facilita a existência de infecções pulmonares, como por exemplo a tuberculose, a própria pneumonia, exatamente. Portanto é causador de uma grande parte das doenças pulmonares. Depois, outros malefícios estão também relacionados com as doenças cardiovasculares. A maior parte destas doenças cardiovasculares tem como principal agente a aterosclerose, que é uma destruição, um aumento da espessura das artérias, é um espessamento progressivo, uma perda de elasticidade das artérias. Faz com que o sangue não chegue tão bem a todos exatamente, a todos os órgãos. E, portanto, o próprio tabaco, os químicos que existem no tabaco, provocam lesões também nas paredes das artérias, o que faz facilitar esse tal processo de aterosclerose. E da obstrução, ou seja, o tabaco também ajuda nesta obstrução. Das artérias, que na realidade estão por todo o corpo, não é? Por todos os órgãos. E então, neste caso das doenças cardiovasculares, portanto, é o conhecido AVC, o infarto agudo do miocárdio, portanto, essas doenças também podem ser causadas pelo tabaco. A própria doença arterial periférica, que muitas vezes leva a uma amputação. E que causa dor ao caminhar. Que causa dor exatamente ao caminhar, porque é um sinal de que não há circulação nos membros inferiores, nas pernas, não é? E o próprio aneurisma da aorta abdominal, que também é conhecido por algumas pessoas. Depois, falando de outras consequências, de outros malefícios que uma pessoa se calhar não relaciona tão diretamente, também temos, por exemplo, as alterações reprodutivas, não é? Uma mulher, por exemplo, que seja fumadora, poderá ter mais dificuldades em engravidar, poderá também ter mais dificuldade, por exemplo, em amamentar, poderá haver um risco maior de uma gravidez ectópica, que é quando a gravidez ocorre fora do local que é previsto, que é dentro do útero, não é? Ou, por exemplo, dos próprios recém-nascidos bebés terem um baixo peso pelo facto da mãe fumar, portanto, há também essas consequências a nível reprodutivo na mulher. Depois, no homem, um homem fumador acaba por ter também consequência a nível do que falamos anteriormente da tal arteriosclerose, que são as artérias que irrigam o sistema reprodutor do homem, vai causar também uma diminuição da fertilidade do homem, não é? E pode também causar a própria disfunção erétil, mesmo em homens mais jovens, porque pensa-se que é uma patologia de idades mais avançadas, mas um fumador tem um risco maior de ter também disfunção erétil, exatamente, mais cedo. E depois há outras patologias que podem também ser causadas pelo tabaco, como a diabetes, ou as próprias complicações da diabetes também podem ser maiores devido ao facto de se fumar, a própria perda de visão, porque o tabaco também afeta os pequenos vasos que existem no olho e pode causar alterações da mácula, uma degeneração da mácula, que é a destruição da mácula, e também as cataratas, conhecidas por muita gente. E depois as alterações cutâneas, o próprio envelhecimento da pele ocorre mais cedo. A pele também tem mais dificuldade em recuperar de lesões que possa ter, de cicatrizar ao fim e ao cabo. Há patologias que também são agravadas pelo tabaco na pele, como a psoríase, as lesões de algumas doenças, por exemplo, da sida, do lúpus, podem também se evidenciar com mais facilidade ou agravar com uma pessoa que seja fumadora. Portanto, ao fim e ao cabo, é um grupo muito grande de consequências. Ou seja, que podemos encontrar no tabaco. Aqui é que o tabaco não faz mal, mas essa é a questão. Exatamente. Ana, e então já falamos dos malefícios todos para quem fuma, mas e aquelas pessoas que não fumando estão expostas involuntariamente ao fumo de tabaco? Também podem ter problemas de saúde? Sim, sem dúvida. Nós temos aquilo que chamamos de fumo passivo, ou tabaco passivo,
que é aquele fumo as pessoas que não fumam, que não têm o hábito de fumar, que acabam por ter contacto com o fumo que sai do cigarro daqueles que fumam. A esse fumo passivo temos o fumo em segunda mão, que é aquele que sai diretamente do cigarro no momento que sai e que expõe a pessoa diretamente àquele fumo, e temos depois o fumo em terceira mão, que é aquele que fica depositado, quer seja na roupa, quer seja nos objetos. Portanto, esse fumo que sai do cigarro dos fumadores é o fumo passivo, que pode depois afetar também as outras pessoas, quer seja adultos e quer seja crianças, não é? Portanto, este fumo passivo pode de facto provocar a morte prematura e até a doença tanto nos adultos que não fumam como nas crianças, não é? Nas crianças que estão expostas então ao fumo têm uma maior probabilidade também de ter doenças pulmonares, não é? Doenças respiratórias, como a bronquite asmática, como a rinite alérgica, tem também o maior risco de ter infecções respiratórias ou até infecções ou doenças do ouvido médio, como as otites, exatamente, e acaba por também haver um risco aumentado até da morte súbita infantil. São os bebés que morrem sem explicação. Exatamente. Depois nos adultos também está aumentada essa probabilidade de terem patologias associadas a esse fumo passivo, e esses efeitos até acabam por ser quase imediatos a essa exposição. Temos também um aumento de probabilidade de ter patologia respiratória, não é? Patologia pulmonar, também doenças do sistema cardiovascular, como o AVC e o infarto agudo do miocárdio, e depois também há um aumento da prevalência do cancro do pulmão, mesmo nestas pessoas que não fumam. Exatamente. Portanto, ao fim e ao cabo, as pessoas que fumam não têm consciência das consequências que estão a provocar, não só nelas, mas também nas pessoas que lhes são próximas, tanto nos familiares como amigos e toda a gente que os rodeia. Ou seja, podemos concluir que o tabaco faz mal a todos e a tudo. Exatamente. Muito obrigada, Ana. Obrigada. E acabamos mais um vídeo da Wise Life. Tenha a Wise Life sempre consigo. Até breve.